Olá, boa tarde. Os Ministérios da Economia e das Comunicações anunciam a abertura de consulta pública para receber propostas de alternativas à tributação do setor de telecomunicações. A ideia é aperfeiçoar os encargos do setor e ampliar o acesso à banda larga e à inclusão digital no Brasil. Nós vamos acompanhar evento ao vivo que começa neste momento na Anatel, aqui em Brasília. Veja aqui. Da Anatel, projeto esse que se refere à racionalização da tributação no setor de telecomunicações. E isso é fundamental para que aquele objetivo finalístico seja alcançado, qual seja a expansão da ampliação e a ampliação do acesso à internet em banda larga no Brasil. Esse foi um projeto que poderá ser detalhado aqui, mas lançado em julho desse ano e conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para Países em Desenvolvimento, PNUD, a quem aqui eu já expresso a nossa gratidão, o Cristiano Prado, líder desses projetos econômicos sociais, que estão aqui, então, patrocinando esse projeto. Quero também fazer aqui meus cumprimentos ao Gesiel Figueiredo, especialista do Ministério da Economia, ao Gustavo N., secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, cumprimentar aqui ao meu lado o Gabriel Fiuza, também subsecretário adjunto de Desenvolvimento da infraestrutura também no Ministério da Economia, o Eduardo Amaral, aqui conosco, fisicamente presente, e, claro, o Arthur Coimbra, secretário de Telecomunicações, muito bem representado aqui pela doutora Natália Lobo, secretária de Telecomunicações substituta. Queria ainda cumprimentar a consultoria ou o consórcio que tem trabalhado nessa iniciativa, consórcio esse formado pela consultoria Divísia e o escritório Matos Filho. Eu entendo que em breves palavras, essa pandemia, ela catalisou e acelerou uma série de tendências relacionadas ao ecossistema digital, desde hábitos de consumo, também novas formas também de implementar políticas públicas. E eu acho que isso é um ponto de reflexão, um turning point. Essa é uma contaminação positiva, por assim dizer, dessa pandemia. As soluções digitais têm sido impulsionadas à medida que elas se revelam cada vez mais eficientes, eficazes para endereçar o desafio que essa crise nos impõe a todos. Esse confinamento tem ensinado que custos de transação podem ser diminuídos, ganhos de produtividade podem ser logrados a partir do uso mais intensivo e inteligente dos mecanismos digitais. E para muito além disso, as próprias possibilidades de distribuição de renda, de inclusão social, de provimento de saúde, educação, elas ganham novos contornos a partir dessas soluções digitais que são incorporadas nos diferentes processos. E o próprio Estado brasileiro ele tem descoberto medidas mais eficientes, inclusive para promover políticas públicas e de amparar os mais vulneráveis, inclusive o Corona Voucher é um exemplo muito emblemático disso. É importante dizer que não há digital sem conectividade e não há conectividade sem infraestrutura de telecomunicações. É por isso que esse projeto ele é tão importante e visa a coletar subsídios para o desenvolvimento de possíveis estratégias para a racionalização da estrutura tributária que é incidente sobre o setor de telecomunicações. Então, hoje nós lançamos essa tomada de subsídios, nós esperamos ter aqui a contribuição de diversos interessados. Quero lembrar aqui de um exemplo muito singelo, que são das chamadas VSATs, aquelas pequenas antenas de recepção satelital, foram objeto, inclusive, da medida provisória 1018, já sancionada, onde nós mostramos, de maneira estatística, econométrica, de que menos é mais, ou seja, uma redução do Fistel sobre aquelas anteninhas representou um aumento, ou representa um aumento da carga tributária e, mais importante que isso, uma própria inclusão digital. E esse debate precisa ser expandido para outros serviços de telecomunicações. Eu entendo que, se a gente pressupõe que o petróleo digamos, é uma economia baseada em dados, é fundamental que esse ecossistema digital, então, floresça e, para isso, é fundamental que haja uma boa infraestrutura de telecomunicações para lhe dar suporte. Portanto, eu quero aqui novamente parabenizar todos aqueles que estão liderando esse processo e já passo a palavra aqui ao Gabriel. O Gabriel vai poder detalhar um pouco mais sobre do que se trata essa tomada de subsídios. Então, Gabriel. Bom, muito obrigado, presidente Leonardo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a acolhida. Na realidade, a Anatel é uma casa que a gente já tem uma parceria muito grande e muito frutífera, tanto com a Anatel quanto com o Ministério das Comunicações.
sem entrar muito em detalhes, a gente teve uma parceria muito grande na aprovação do Marco Legal de Telecom, Lei 13.879, de 2019, no decreto regulamentador da Lei das Antenas, 10.480, e nas regulamentações, nas leis, tanto do VSAT quanto do IoT e nas discussões do FUST. Então, uma parceria muito grande, muito perene, eu diria, e o passo seguinte, a fronteira seguinte, nossa visão, de forma a destravar o desenvolvimento do setor de infraestrutura, e não há desenvolvimento da infraestrutura brasileira. E aí, falando com o Ministério da Economia, olhando para todos os setores de infraestrutura, energia, transporte, saneamento básico, sem uma base, sem um desenvolvimento muito forte do setor de telecomunicações. A gente caminha para no meu ver, uma convergência entre os setores de infraestrutura, onde, como foi muito bem colocado pelo presidente Leonardo, o aspecto digital é muito mais do que um benefício, é uma necessidade para todos os outros setores. A gente discute modernização do setor elétrico, a gente discute um novo marco de saneamento, a gente discute inúmeros projetos grandiosos no setor de transporte, e todos têm que convergir para um futuro digital. Dito isso, a gente aqui na SDI já tem uma tradição que a gente construiu desde 2019 de trabalhar muito fortemente com os setoriais para ajudá-los, sempre no sentido de apoiar. A nossa missão é contribuir para políticas regulatórias e públicas que destravem investimento no setor de infraestrutura e trabalhar para apoiar os órgãos setoriais, instituições como a Anatel, como o Ministério das Comunicações, em outros setores de infraestrutura, nas pautas consideradas por estes prioritárias. E dessa necessidade surgiu essa importância, essa prioridade de atacar o tema da racionalização de tributos. É claro que é um tema muito mais amplo do que esse, é importante ficar claro que esse é um projeto que se iniciou, como foi bem dito pelo presidente, em julho. É um projeto de fôlego que a gente pretende tratar com muita robustez econômica e avaliar como que a gente pode aprimorar o sistema e a lógica de tributação e encargos do setor de telecomunicações no sentido de desenvolvê-lo ainda mais. É um setor que sofreu uma transformação profunda nos últimos anos. Eu gosto de dizer, Leonardo, que desde pelo menos o início dos anos 2000, eu talvez fosse até mais longe, final dos anos 90, a gente não vê tanta transformação acontecendo no setor de telecom. Então a gente vive um momento pelo lado tecnológico disruptivo, mas também pelo lado de políticas públicas e regulatório. Então, é um momento muito único para o setor de telecomunicações. Eu acho que a fronteira que a gente precisa, como sociedade, se debruçar bastante é a questão da racionalização de encargos. É claro que isso, num aspecto só específico do setor telecom, o Ministério da Economia tem uma agenda muito mais ampla de reforma tributária, da qual outras áreas do Ministério da Economia conduzem, mas nós, da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, associada à Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, a gente tem uma preocupação muito grande em adicionar estoque de capital em infraestrutura, promover o crescimento sustentável, em outras palavras, trazer investimentos para o país. Então, nesse sentido, conversando com setoriais, com o Ministério das Comunicações, com a Anatel, e aqui eu saúdo a Natália representando a Secretaria das Comunicações. A Natália, eu olho para ela, não sei se ela é a Anatel, se ela é Ministério da Economia, se ela é Ministério das Comunicações. Mas ela agora, brincadeiras à parte, diretora, representando aqui o Arthur, que é um grande amigo, acima de tudo também. Então, a gente entende que esse é um projeto fundamental para a nossa secretaria, para aumentar a produtividade, para garantir competitividade e para desenvolver não somente o setor telecom, mas também outros setores. E a ideia desse trabalho, que vai se encerrar em abril de 2022, pelo menos de acordo com o cronograma inicial, é agora, a partir da tomada de subsídios, coletar informações da sociedade. A ideia daqui é que a gente tenha a participação de todos. A ideia não é reinventar a roda, a gente partir de toda a reflexão que já existe e de todas os trabalhos e estudos que, eventualmente, diversas áreas da sociedade, academia, instituições, empresas, associações, consumidores, que todos possam trazer isso para a gente, vai nos ajudar muito nessa etapa inicial do projeto. E não se trata de validar algo que já foi concluído, mas sim de contribuir para que a gente faça um projeto que, de fato, se transforme numa realidade de política pública. Então, é basicamente isso. Realmente, o que eu tenho mais a fazer aqui é agradecer a parceria. E, dito isso, passo a palavra para minha amiga, ex-colega, Natália Lobo. Obrigada a todos pela introdução, presidente Leonardo, Gabriel. É com grande satisfação que a gente inicia mais um projeto, que essa parceria entre Ministério das Comunicações, Ministério da Economia e Anatel
são bastante profícuos, né? Como bem citou o Gabriel aí, temos desde a aprovação do PLC 79, convertido na lei, né, novo marco legal das telecomunicações, a mudança na lei do FUST, com a 14.109, 14.173, a lei que desonera a internet das coisas, a lei que desonera os VSATs. Então, isso tudo foi um projeto de muita parceria entre esses 3 órgãos, essas três entidades, e que só tem a beneficiar, no final, não somente as empresas, mas também os consumidores que têm acesso a banda larga de melhor qualidade e a preços mais acessíveis. E nessa linha, esse projeto vem exatamente ao encontro desses nossos objetivos, observar como podemos fazer uma estrutura mais eficiente de tributação, uma estrutura mais racional, por vezes mantendo a neutralidade tributária, mas expandindo a base, conseguindo, às vezes, reduzir o individual, o pagamento individual. Como é que agora você tem muitas PECs, né, em trâmite no Congresso Nacional com relação à tributação, com relação a fundos, e a justificativa para que esses fundos continuem, existe, se isso realmente vem para contribuir com o setor, é necessário. Então, a ideia aqui é colher insumos com essa tomada de subsídios, inclusive dados, para que a gente possa desenvolver o melhor possível com relação a esse projeto de tributação. Ele é um projeto bastante amplo, ele visa endereçar diversos aspectos, desde elisão fiscal, diferenciação tributária entre o que antes era muito divergente, tratados como tecnologias completamente diferentes. Hoje, num cenário de convergência, que para o usuário não interessa qual é o meio que a banda larga está chegando, o acesso à internet, como ele é feito, mas sim o acesso ao conteúdo e à internet e seus diversos serviços que agora com o 5G também vão se transformar ainda mais importantes. E promete ser uma transformação dentro do setor produtivo e competitivo brasileiro. Então, é nessa linha, nesse novo cenário de tentar endereçar uma tributação mais convergente nessa nova transformação digital que vem aí, de colher subsídios no intuito de entender melhor o que a sociedade, o que as empresas, o que a academia já tem produzido, em que eles podem contribuir com a nossa pesquisa, para endereçar das melhores formas possíveis. Nessa linha, também tentamos entender como é que os preços, né, como é que essa tributação passa para o consumidor final em termos de preços e como é que isso pode reduzir ou aumentar a base de pessoas acessando a internet se tornando digitalmente incluídos. E, mais uma vez, como sendo uma coisa fundamental agora, ainda mais na pandemia. Então, eu espero, tem um link nessa live, e as contribuições são aceitas por meio da plataforma Participa Mais Brasil. E todo mundo está convidado a enviar contribuições. Quem tiver dados também, que são as coisas mais difíceis de a gente conseguir, né? Que muito limitador para esse estudo são bases de dados. Então, convido a todos também a compartilhar os dados que porventura tiverem, sejam empresas, sejam associações, para contribuir nesse nosso projeto que visa dar uma estrutura melhor, mais eficiente, visa dar subsídios na hora da negociação de tributação junto com o FAES, junto com o Congresso Nacional, e que visa também dar acesso de melhor condições, tanto para as empresas, para ampliar sua infraestrutura, quanto para os clientes, os consumidores finais. Obrigada.
Obrigado, doutora Natália. Obrigado, doutor Gabriel, pelas colocações tão pertinentes. Exatamente isso. Eu acho que a partir da compreensão que a disponibilidade de infraestrutura de telecomunicações é componente essencial para qualquer estratégia digital, como colocou bem o Gabriel, a partir do momento também que a gente considera que o setor de telecomunicações está passando realmente também por uma transição muito importante. Diria, né, Gabriel, você colocou que o primeiro ciclo de conectividade foi conectar os domicílios. Nós vencemos esse desafio no final da década de 90 com a desestatização do setor. Esse segundo ciclo foi conectar as pessoas, né, através do serviço móvel celular. E agora o próximo ciclo é conectar as coisas. E isso também traz uma complexidade adicional. Demanda não apenas um arcabouço regulatório renovado, um novo marco legal, que foi muito bem mencionado aqui, como a principal reforma microeconômica do setor desde a sua desestatização, mas demanda também uma melhor compreensão sobre a estrutura tributária, como ela pode ser mais eficiente. Portanto, convidamos a todos, reiteramos o convite e destacamos que a consulta pública fica aberta até o dia 1º de outubro de 2021. E, com certeza, esses elementos serão muito ricos para esse propósito. Muito obrigado a todos. Tá aí. Esse foi o evento realizado pelo Ministério da Economia, Ministério das Comunicações, em parceria com a Anatel. Foi feita aí o lançamento, foi feita a abertura da consulta pública que vai receber propostas de alternativas quanto à tributação do setor de telecomunicações. A ideia é aperfeiçoar essa tributação, a cobrança de encargos do setor, tornar esse processo mais ágil, mais eficiente para o contribuinte e também para a administração pública, o que pode, inclusive, ampliar o acesso à banda larga e a inclusão digital no país. Esta consulta pública vai até o dia 1º de outubro deste ano. Essas e outras informações você pode rever nas nossas redes sociais. Continue acompanhando a programação da TV Brasil. Até mais!